Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gukesh, meus amigos, campeão do mundo, jogando a Copa do Mundo 2025, que dá 3 vagas para o torneio de candidatos. O vencedor do torneio de candidatos joga contra o campeão do mundo, que é o Gukesh. Ou seja, se o Gukesh ganhar a Copa do Mundo, o título dele tá garantido, porque ele vai jogar contra ele mesmo, né? Então significa que ele vai ganhar o dinheiro do primeiro colocado e do segundo colocado também. E, Rafa, essa informação acho que não confere. Se ele ganhar o torneio, passa a vaga pros outros, que ele não joga o torneio de candidatos. Talvez você esteja certo, talvez. Vamos dar uma olhada. Gukesh jogando contra o alemão, grande mestre, fortíssimo, Frederik Svane. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui e depois mostrar também quem é que tá jogando aí nesse torneio, porque é eliminatório, né? Vai saindo, como é que estão os ratings da galera, quem é que tá subindo, quem é que tá descendo. Vamos dar uma olhada. Gukesh abre aqui a partida com o peão do rei E4, temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos, a abertura italiana foi jogada aqui pelo Gukesh. Cavalinho F6, coloca pressão no peão central, D3, sólido. E aqui bispo C5 segue o desenvolvimento, prepara para rocar. O Gukesh imediatamente coloca o rei em segurança, D6 aqui, postergando um pouquinho a decisão do roque, o bispo vai poder jogar, mais do que isso o peão está protegido, o peão central, mais do que isso o cavalo ganhou mobilidade para atacar o bispo de casas claras. Por isso o C3 foi jogado, permitindo aqui que o bispo tenha uma rota de fuga no futuro. A5, temos agora aqui o lance torre em E1, roque coloca o rei em segurança e o Gukesh segue com H3, controla a casa de G4. Também está vindo agora um H6, controla a casa de G5. E aqui cavalo de bem D2, manobrinha típica dessas posições de italiana e também de Ruy Lopes. Bispo B6 foi jogado, A4 ganha um pouquinho de espaço aqui na ala da dama, né? Evita o A4 das pretas que ganharia muita mobilidade para as peças. E aqui, bispo D7 foi jogado pelo Frederik, desenvolvendo pedras. B3, Gukesh dá mobilidade para o bispo em E6 propõe trocas. E aqui, bispo B2, o Gukesh continua o desenvolvimento. Ele não captura aqui o que favoreceria as pretas, né? Elas dominariam a casa de F5, esse cavalo nunca mais ia poder ir para lá. E também estão dando reforço para a casa de D5. Então o Gukesh prefere deixar como tá aqui. Não vale a pena capturar, vale a pena seguir o desenvolvimento. O bispo B2 foi jogado e aqui um lance curioso, rei H8, o Frederik sai da diagonal aqui, talvez preparando um ataque aí na ala do rei. Vamos ver o que ele tem em mente. Gukesh contra-ataca o lance rei H8 com torre A2, é aí que a gente vê que o xadrez é difícil, né? Porque a gente muitas vezes nem pensaria no lance rei H8 e também não consideraria na resposta aqui do Gukesh torre A2 e pasmem, os dois lances são excelentes, aprovados pelas máquinas, né? Complicado esse jogo. Torre A2, o que o Gukesh tá querendo? Bom, cavalo H5 foi jogado e aqui o Gukesh segue manobrando com cavalo em F1. Cavalo chega na poderosa casa de F4 e aqui bispo C1, lance que ataca o cavalo e dá mobilidade para a torre, protegendo também aqui em F2. Dama em F6 foi jogado pelo Frederik e o Gukesh segue com o cavalo G3, melhorando a posição dele. Cachorro G5 chegou. Caraca, meu, como é que combate esse ataque? Gukesh segue com o cavalo em H2 e agora a dama vem para G6, sai da frente do peão de F. Gukesh coloca o bispo em E3, combate aqui, vai sobrevivendo. D5 foi jogado atacando o bispo do Gukesh, o Svane tá jogando muito. O Gukesh tem que tomar cuidado, segue com trocas, peão toma, bispo toma. E aqui bispo por bispo foi jogado, danificando um pouquinho a estrutura de peões aqui do Frederik. E seguindo com o lance cavalo em F3. Torre de A vem para a coluna D, isso incomoda, a torre D2 faz a proteção. E aqui bispo toma, peão de D toma e F6 solidifica aqui os peões centrais. O Gukesh tem as peças um pouco mais restritas do que as peças do Frederik. As pretas têm um cavalo avançado aqui, existe uma disputa na coluna D. Posição parece equilibrada, talvez um pouquinho mais fácil de jogar de pretas aqui. Cavalo em E4 foi jogado pelo Gukesh, temos agora trocas, torre toma, dama toma, e as pretas ganham um pouquinho de iniciativa com torre D8, ganham esse tempo e seguem com F5, parece que as pretas ganharam mesmo a iniciativa. Gukesh segue recuando com cavalo G3 e agora cavalo D3, jogando com energia.
Torre vem para a coluna D e agora F4 dá um garfo. Gukesh vai perder peça, nada disso. Tudo mapeado, tudo no limite. O Gukesh vai para o único lance da posição dama em E4, atacando a dama que está em defesa. E aqui rei H7 protege a dama. Notem que se dama toma o cavalo, sai do duplo, sai do garfo. Portanto, o Gukesh jogando aqui no limite, né? Encontrando todos os recursos. Rei H7 foi jogado, dama toma, rei toma e o cavalo entra em segurança e rei F5. Agora presta atenção nessa posição. Quem está melhor aqui na sua opinião? Vamos tentar descobrir? Vamos comparar a posição dos reis. As pretas parecem ter um rei mais ativo contra o rei ainda passivo. Uma maioria bem forte aqui de 4 contra 3 avançando. Essa maioria de 4 contra 3 parece estar um pouco imobilizada. As pretas têm um cavalo na cesta horizontal, tem um cavalo, agora o rei está atacando o cavalo. Peças bem ativas, essa torre está bem defendida. Me parece que as pretas estão melhores. Se você colocar essa avaliação, essa posição no computador, por isso que eu gosto de fazer essa análise aqui entre nós, né? A barrinha fala que está equilibrada, porque a barrinha aceita tudo, galera. Aqui, entre robôs, entre máquinas, as brancas não têm vantagem suficiente para ganhar, o que é muito surpreendente, porque entre seres humanos você fala, caraca, o Gukesh vai ter que fazer milagre. A partida segue com o lance cavalo de F em D2, o melhor lance da posição. E aqui, cavalo C5 foi jogado preparando para jogar um finalzinho. Torre vem para a coluna E, traz a proteção para o cavalo. Cara, no limite as peças estão protegidas. Olha a delicadeza da posição do Gukesh. Esse cavalo defendendo aqui. A torre no limite trazendo a proteção. O outro está defendendo aqui. Caraca, tá pesado. Cavalo D3 ataca a torre. E o Gukesh joga com o lance torre B1 agora. Já protegendo também o peão de B3 e fica numa situação difícil de atacar essa torre aqui agora e até pode mesmo sonhar com contra-jogo. H5 foi jogado, Gukesh segue com rei F1, melhor lance da posição, ativando o rei. Cavalo C5, aqui, cara, mais uma vez no limite as peças se defendendo. Esse cavalo precisa de mais uma proteção porque ele está atacado 2 vezes. Por isso F3 foi jogado. E aqui torre D3 sobrecarregando pesadamente a posição do Gukesh. Esse cavalo está amarrado na defesa do outro cavalo e do peão. Essa torre está amarrada aqui também na defesa. Cara, tá tudo no limite. Gukesh segue com o lance rei F2 aqui. Também seria possível jogar torre C1 aqui, caraca, tá triste, né? Rei F2 foi jogado, G4 segue o esmagamento. Peão toma e você não pode capturar aqui agora. Peão por G4 seria um lance ruim, rei por G4, as pretas estão avançando com muita velocidade e fica difícil para as brancas parar essa peãozada que está avançando. Gukesh nessa posição só tem um lance bom, galera, e é muito difícil de encontrar, que seria o lance torre H1, não tem outro. Ou seja, o Svaney colocou realmente o Gukesh numa situação de corda bamba, né? Teria que achar o lance torre H1, o Gukesh não encontra. E aqui mesmo depois de um G3, seguido de torre E3, parece que aqui vem um combo, né? Vem um combo bastante forte. E as pretas poderiam até mesmo ter a ideia aqui de sacrificar e tentar jogar com essa peãozada aí. Essa posição seria muito interessante, mas estudos aqui mostram que as melhores chances parecem continua sendo que as pretas estão melhores, mesmo com qualidade a menos por conta dessa peãozada. Mas as brancas com um bom jogo aqui conseguiriam equilibrar, tá? Aqui eu fiz uma variante bem fantasiosa, só pra gente mesmo degustar aqui uma possibilidade, né? Mas a gente teria um final aqui bastante emocionante, né? Claro que cabe uma análise mais minuciosa. Essa é somente uma das possibilidades, uma das grandes mentiras que pode acontecer, mas essa variante aqui de 256 lances terminaria no empate, né? Mas o Gukesh não encontrou essa linha. Afinal de contas, ele tem 3 minutos e 40. Aqui os dois já estão com o coração pulando pela boca. Torre 1 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o cavalo, mas agora combination aqui do Svaney. G3 com cheque, joga o rei. Torre dá cheque de novo, o rei escapa. Temos trocas. E aqui rei E6 exclama. Se eu pudesse exclamar Ramil.
que eu sou cabra, homem. Esse lance aqui, ele dá a casa de... O que faz esse lance? A gente fica, poxa, tava bom o rei aqui em F5. Ele dá a casa de F5 para este cavalo aqui, que poderá, inclusive, colocar um ataque no peão de G2. É um lance muito forte, mostra que o Frederic tá ligado mesmo nas nuances da posição. O Gukesh segue com rei D1, que mais? Cavalo E7 foi jogado, rei E2, o cavalo vem para F5... Cavalo G5 com cheque, rei E7, o cavalo volta. Cavalo em E6, o cavalo dá cheque de novo, o rei encosta no cavalo, cheque, e aqui as pretas triangular passaram a vez. Agora tá na vez das brancas, e aqui o Gukesh só tem um lance bom, que é tomar. É o melhor lance da posição, é o único na verdade, e seguir com o cavalo atacando o peão, mas agora B6 enterrou completamente os planos do Gukesh. Porque agora esse cavalo está controlado, aqui está tudo protegido e esse cavalo está invadindo a posição. O Gukesh joga rei D3 e aqui já é bastante difícil porque cavalo H4 esse peão não vai ter defesa. É uma tentativa do Gukesh, mas já bem desesperada. O melhor lance para o Gukesh seria rei F1, se mantendo próximo do seu peão. Ainda assim, ó, mais um estudo mentiroso aqui, mas para mostrar que realmente as pretas estão mandando no jogo. Agora, seria mais resistente para o Gukesh jogar rei F1, mas não adianta. As pretas com um bom jogo aqui, com um jogo... Aqui, uma variante de máquina contra máquina, né? Mas para provar que mesmo no nível entre máquinas, as pretas têm a melhor posição... O Gukesh jogou com rei D3, agora se distanciou demais. O Frederic vai para cima. B4, uma boa tentativa do Gukesh. Cavalo toma e aqui as brancas recuperam o material. Mas o ponto todo é que depois de cavalo E3, agora ameaçando promover, as brancas têm que trazer o rei para tentar encostar na promoção, mas esse lance desprotege esse peão, e quando cai esse peão agora, os outros peões vão todos cair, e por isso nessa posição o Gukesh, meus amigos, o nosso campeão do mundo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Gukesh está eliminado da Copa do Mundo. Quem diria? Quem diria? É um torneio difícil, né, galera? A gente vê como é que pode isso. Às vezes a gente fica... Às vezes a gente não entende, né? Por que o campeão do mundo não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, né? Acontece, isso pode acontecer. O Frederic jogou demais, fez 97.2, ele jogou igual uma máquina. O Gukesh jogou bem, mas o Svane, que isso, cara? Parece que a turma quando joga contra o campeão do mundo joga melhor, né? Existe esse efeito mesmo, né? Existe isso, então... Caraca, meu, o Gukesh jogou para 2.850, mas o Svane jogou para 2.900. Foi mais consistente e, portanto, Gukesh se despede aqui da Copa do Mundo, né? Não vai mais jogar o torneio de candidatos, não vai mais jogar contra ele mesmo, né? O torneio da Pixar. Agora é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a dinâmica de ratings da galera. Vou melhorar aqui, ó. Pronto, ó. Magnus Carlsen continua sendo o número 1 do mundo. Hikaru Nakamura número 2, Caruana muito próximo de 2.800, ele precisa buscar isso. Keimer, eu tô impressionado com a ascensão aqui de Vincent Keimer, ele tá no número 4 do mundo, 2.779, esse alemão, eu falo isso desde que ele tem 14 anos, o cara é brabo. Aqui a gente tem Eri Geiser na cola, Pragnananda, meu, essa galera tá forte demais, né? Firuja, toda molecadinha, a gente falava todos esses caras quando tinham 14 anos, todos eles a gente comentava deles já aqui no canal. A Nishigiri na 8ª colocação, o Wei e o nosso Gukesh, o campeão do mundo na 10ª colocação. Não tá igual o Jing Liren, que era o campeão do mundo, tava em 20º, né? Já tá melhor, já temos um campeão do mundo melhor do que... em melhores condições do que o Jing Liren quando era o campeão do mundo. Agora, o Jing Liren no seu auge, esquece tudo isso aqui, é ele e o Carlsen, não tem pra mais ninguém, né? Mas a gente sabe o que aconteceu com o Jing Liren, infelizmente caiu muito, né, o nível de jogo dele, acho que problemas ali pessoais, né, muito provavelmente de saúde física ou mental, não se sabe exatamente, parece que é alguma coisa por aí, né? E prejudicou bastante o jogo do Jing Liren. Mas ele no auge esquece, não tem pra Nakamura, não tem pra Caruana, não tem pra ninguém. E o Carlsen que se cuide, é verdade. Quem acompanhou sabe disso, né? E
Mas no caso do Gukesh, não. Ele é muito jovem, ele ainda precisa trabalhar muito para chegar nesse nível. Ele foi campeão mundial muito cedo, o mais jovem da história, aos 18 anos. Ele tem muito ainda pela frente. Rafa, como é que ele foi campeão do mundo se ele tá longe desses caras aí? Ele fez ótimos torneios, ele é um jogador muito forte, ele focou demais e preparou demais para os torneios que ele participou do campeonato do torneio de candidatos e do mundial. Tem todos os méritos, campeão do mundo merecido, mas claro, manter isso é muito difícil. Principalmente quando a gente tem a confraria aí, né? E mais essa molecada. Tem uma turma muito agressiva, muito forte vindo aí. É difícil realmente pro Gukesh. Ele vai ter que se provar ao longo dos anos, ainda é muito cedo, né? Se provar, a gente fala se provar, ele já é o campeão do mundo. Se provar como uma lenda, como o Nakamura, por exemplo, o Caruana, nunca foram campeões do mundo, mas eles têm uma carreira muito mais forte do que a do Gukesh. Você pode falar, Rafa, em termos de carreira, não, eles não têm o título de campeão do mundo. Verdade, mas em termos de nível de jogo, se mantendo o Caruana, por exemplo, há décadas com mais de 2.800, falta ainda para o Gukesh chegar lá nesse nível de jogo, né? Mas em termos de título, é verdade. Fazer o quê? O mundo tem dessas coisas. Eles mesmo com todo esse nível, não conseguiram o título. Tem um alinhamento de astros aí que, né, faz parte da vida. E vamos dar uma olhada aqui no torneio, como é que tá, portanto, a classe. Quem é que passou, quem é que não passou. Isso aqui é bacana da gente olhar aqui. Então vamos olhar aqui os resultados. Gukesh eliminado, galera, na terceira rodada. Aqui a gente tem o Mustafa Yilmaz. Quem é que passou aqui? Ó? O Sindarov passou. O Nils Grandelli. Será que o Nils Grandelli vai jogar contra o Navara? Aqui a gente tem Pentala Hare Krishna. Vamos ver se a gente traz depois dessa partida. Rolou sacrifício de dama, né? Martinez, olha aí. Martinez venceu o Abdussatorov, galera. O José Martinez que foi duramente acusado, né? De trapaça pelo Kramnik. Falou, apontou o dedo na cara do Kramnik, jogou pessoalmente, né? Contra o Kramnik e venceu ele frente a frente, né? Então, é complicado tudo isso. Bom, pra nave aqui passou, temos quem mais aqui? A Wander Liang passou pelo Rasmus Svane, outro Svane. Aqui temos o Sargician, cara, Le Quan Lin eliminou o Jeffrey Chang. Caraca, Matias Blubaum passou. Donchenko eliminou o Guiri. Caraca, meu, fala sério. Aqui eu acho que eu apertei demais a setinha, mas tudo bem, agora a gente vai de baixo pra cima. O Erigaise passou, o Peterleco passou. Que legal, o Peterleco, meu! Que bacana, Peterleco contra Erigaise. Será que tipo, o Peterleco ia ser legal demais se ele conseguisse jogar um torneio de candidatos? Ia ser legal demais o ressurgimento do Peterleco. Ele que já foi um dos melhores jogadores do mundo, né? Ia ser muito legal isso. O Radoslav eliminou o Fedosiev, o Aronian passou pelo Salé, caramba. O Lorenzo Lodge, eu não sei quem é, venceu a lenda inglesa Michael Adams, que bacana. Aqui, Parham Magsudlu passou pelo Ivan Sarit, forte. E aqui a gente já tinha visto que o Kaimer passou. O Esipenko foi eliminado. Por que tá com essa... Por que tá um aqui eliminou o Esipenko? O Esipenko saiu do torneio? Algum problema pessoal? Não entendi o que aconteceu aqui. Enfim, o placar tá 1-1. O Esipenko saiu. Grabinev, cadê o MVL com o Artemiev? Olha aí, MVL, a chance, hein, meu? É a chance. Erdogmos contra o Richard Laporte vai ter desempate. Gujirati contra Sam vai ter desempate. Maier e Dubov vai ter desempate. Passou o Pragnananda. E é isso. A gente segue acompanhando a Copa do Mundo 2025. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!